Fala pessoal, depois de muito tempo sem filmar, estou transmitindo agora de outro país, estou morando na Alemanha e decidi voltar às filmagens contando uma história para vocês. Eu fui várias vezes à Patagônia Argentina pescar trutas com grandes companheiros e uma figura especial foi o Fausto do Mosqueiros do Rio. E esse cidadão, ele sempre tinha uma mosca chamada Timberline que pegava uma truta atrás da outra. O problema dessa Timberline é que ela é um saco de atar. Ela envolve o atado com penas e é um atado relativamente complexo que você tem que fazer uma inversão de anzol. E eu morria de preguiça de fazer aquela mosca. Então, durante muitos anos, a minha luta foi descobrir uma mosca que pudesse substituir com dignidade a famigerada Timberline do Fausto. O Fausto, depois de um tempo, ele desenvolveu uma outra mosca chamada Mosqueiros do Rio, que tem um perfil dentro da água muito similar à Timberline e que pegava também uma truta atrás da outra. Então, o meu querido colega tinha duas moscas desgraçadas que pegavam muito peixe e eu tinha nenhuma. E preguiça de atar as duas, porque a Mosqueiros do Rio também é meio chata de atar. Então, em 2017, eu fui pescar na Patagônia com o meu colega Neumann. E eu tenho o costume de fazer uns diários de viagem, que são muito úteis para quando você pretende fazer várias viagens ao mesmo lugar. Nesses diários eu descrevo tudo que eu levei, tudo que eu fiz, tudo que eu comi, tudo que eu gastei. Então, é um bom relato para você ter para você próprio, né? Eu tenho uns 7 ou 8 desses diários e eles têm muita história para contar. De toda sorte, eu vou ler uma página do meu diário para vocês que conta uma pequena história sobre a Patagônia. Essa era a segunda terça-feira. Nós geralmente pescávamos 2 semanas, então essa era a segunda terça-feira. Acordamos às 5 da manhã para ver se contornávamos a questão do calor. Nessa época faz muito calor na Patagônia. Eu pesquei, deixa eu ver as datas aqui, de 2 de março a 18 de março. Então estava fazendo muito calor, chegava a fazer 28, 30 graus e a água esquentava muito. Isso significava que as trutas ficavam inativas por parte do dia. Continuando. Tocamos para o Mageu mais uma vez, com direito à parada para tirar foto das brumas às 7 da manhã, ainda com noite fechada. Paramos no início do canal do campo de futebol mais uma vez. Caminhamos upstream um bom tanto. Para mim, usando meu emergente ainda sem nome, a festa começou às 7h52 da manhã, com a primeira truta. Fui descendo pelo rio e pegando muitas trutas, várias escapando e ainda vários ataques. Total, 45 trutas, sendo 42 no emerger. Na página 38 do meu diário eu escrevo o seguinte: uma das coisas top 10 dessa viagem, a descoberta da emergente que substitui as famigeradas MDR e Timberline do Fausto. E na página 18, um desenho do emergente que nós vamos atar hoje. Depois dessa história, vamos atar uma mosca então. Na morsa, nós temos um anzol Tienco 9300 no tamanho 16. É um excelente anzol para atar secas e emergentes. Como linha de atado, eu vou utilizar uma linha Uni 8/0 na cor marrom escura. Então a gente começa o atado do emergente, que ainda não tem nome, fazendo uma pequena cama de linha. Que vai recobrir praticamente toda a haste do anzol. Como cauda, eu utilizo algumas fibras de mara, que é um tipo de lebre argentina. Muito raro hoje em dia de você conseguir esse tipo de pele com esses pelos, de tal forma que você pode improvisar com fibras de penas, com fibras sintéticas,
ou qualquer outro tipo de material que seja fino e que tenha mobilidade e, se possível, com essas bandas coloridinhas assim. Comprimento da cauda, mais ou menos o tamanho do comprimento do corpo. A gente executa aqui a técnica de pinching loop, segurando com os dedos e descendo a corda, descendo o fio de atado pelo meio dos dedos, dá 2 voltas frouxas e analisa o comprimento da cauda. O tamanho está bastante razoável, de tal forma que eu vou deixar ele desse tamanho. Se você tivesse uma cauda muito curta, você teria que soltar e deixá-la mais comprida. E se ela tivesse comprida demais, você poderia puxar aqui e colocar no tamanho desejado. Como material para o ribbing, eu vou utilizar um fio de cobre, que seria num tamanho médium. Coloco o fio de cobre por praticamente toda a haste do anzol, de tal forma que não tenha nenhum calombo. E daí eu repito o processo da cama. Tem que ter um certo cuidado aqui para essas fibras não começarem a saltar como começou aqui agora. Se começar a saltar, você vem e corta. Continua recobrindo para formar uma cama homogênea na haste do anzol e retorna para junto da cauda. Aqui nós vamos colocar o dubbing do corpo, do abdômen no caso. Eu vou utilizar um dubbing que eu chamo de Rainbow Scud. É um dubbing caseiro que eu fiz com fibras multicoloridas, mas a cor principal dele talvez seja um castanho avermelhado escuro. Ofereço o dubbing no fio. Uma coisa importante desses emergentes é que são moscas geralmente muito pequenas, muito magras. Então você não pode ter calombos e tudo é muito esparso. Muito pouco material no anzol. Vou fazendo o meu abdômen. Sempre torcendo o dubbing para que ele fique bem homogêneo. Deixando talvez uns 2 ou 3 milímetros livres perto do olho do anzol. Passo o arame por debaixo da cauda para deixá-la levemente arrebitada, mas sem fazer tensão demais para não tirar ela muito do lugar. E ato o meu ribbing abdômen acima em direção ao olho do anzol. Mais ou menos 4 ou 5 voltas homogeneamente distribuídas, com espaçamento bem homogêneo entre elas. Ato por cima do cobre, um pouquinho na frente, e giro o cobre de tal forma que ele se quebre. Agora chegou a hora da minha fibra de emergente. Eu vou utilizar esse Sparkle Emerger Yarn na cor creme. Ele vem num tufo grande, desse jeito. Só que, como eu falei para vocês, o material aqui é muito esparso. Então eu vou utilizar essa quantidade aqui. Muito pouco. Eu ofereço o meu Sparkle Yarn sobre o anzol, deixando um pouco aqui para frente, que nós vamos rebater isso para trás. O número de fibras aqui vai duplicar. Faço novamente a técnica do pinching loop para não escorregar as fibras para um lado e para o outro. Dou umas 2 ou 3 voltas frouxas. Rebato isso para trás. Ato por cima. O meu Sparkle Yarn, ele está dobrado aqui, nessa posição. Só que eu vou atar a linha um pouco mais para trás, de tal forma, se eu atar na frente do Sparkle Yarn, ele pula para frente desse jeito. Isso pode ser interessante para algumas moscas, mas não para essa específica. Eu quero que todas as fibras fiquem para trás. Então eu rebato aqui e ato por cima. 2 voltas frouxas
e as fibras ficam para trás. Vou até o olho do anzol e agora chegou a hora de cortar isso aqui. Seguro firme. E agora existe uma técnica que você vai cortando lentamente e empurrando a tesoura para trás. De tal forma que cada fibra do Sparkle Yarn ela vai ter um comprimento diferente das outras. Aqui em cima ainda está um pouquinho longo. Agora está ótimo. Como o meu tórax, eu vou usar Squirrel Dubbing na cor marrom escura. Só um fiapinho. Nós precisamos de só uma bolinha de dubbing na frente. Isso aqui talvez até seja muito. Nós vamos testando. Quando for muito, você pode tirar. E nós vamos fazer agora. Puxa e torce. Puxa e torce. Puxa e torce. E assim você vai mantendo o seu dubbing sobre o fio. Segura tudo para trás. Prende bem. E agora a gente faz o fechamento da mosca com o Whip Finisher. 1, 2, 3. Fecha. Com o negócio que eu não vou usar verniz, a gente faz mais uma vez aqui. 1, 2, 3. E para 1, 2, 3. E encerramos o atado cortando a linha. E é isso. Tá aí o emergente que substituiu nas minhas caixas de mosca com grande sucesso e grande simplicidade de atado a Timberline e a MDR. Beleza? Boa sorte para vocês. Valeu!